de Itumbiara. Aleluia. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Irmãos, aleluia pela palavra. Nós estávamos desfrutando agora há pouco ali de um sentimento que me ganhou bastante ontem. A palavra de Deus realmente tem tocado cada um de nós, né, irmãos? Na questão de nosso viver familiar. Nós, como os líderes das igrejas, que o Senhor está nos confiando, né, ovelhas para cuidar. Nós precisamos realmente nos preocupar primeiramente com a nossa família, com a nossa esposa, nossos filhos, da nossa casa. Nós precisamos ter um viver normal, não normal do mundo, né, irmãos? Pessoas que até vivem bem, vivem em paz, mas um viver normal no padrão de Deus, né? Senhor Jesus, eu ganhei nisso, sabe, irmãos? Quero ser bem rápido, né? Conforme o irmão falou, ser bem rápido, mas isso me tocou verdadeiramente. Eu preciso ter um viver no padrão do Senhor na minha casa, e depois esse viver expandir para a igreja, né? Expandir com as ovelhas do Senhor, as quais o Senhor tem nos confiado, né? Expandir para o nosso trabalho, para as pessoas, né? Para o nosso viver social. Isso é o viver da igreja. O viver da igreja não está limitado, né? Apenas em reuniões, ou apenas numa ou numa outra coisa, na nossa batalha espiritual e outras coisas mais, mas sim em todo o contexto, em todo o nosso viver diário, desde quando nós acordamos até a hora que nós nos deitamos para descansar, né? Inclusive o nosso sono tem que ser colocado diante do Senhor, que o Senhor realmente possa tocar nossos corações. Eu quero ser verdadeiramente, irmãos, tocado por essa palavra. Eu preciso ter um viver transformado. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Eu fui muito exposto ontem, e graças ao Senhor, porque a luz Ele traz para nós vermos de fato a nossa condição. Esse óculos aqui que eu estou usando, ele tem 3 graduações. Tem para longe, né? Tem para você ver meia distância e tem para perto. E na minha vida espiritual eu só tenho conseguido ver a média distância e longe. Eu não tenho conseguido ver perto. Esse óculos eu uso muito para ler, então eu vejo muito de perto. Mas na vida espiritual eu não consigo alcançar, não conseguia alcançar quem estava muito perto de mim, que era minha esposa. Eu levantei diversas vezes de madrugada para orar pelos irmãos, mas nunca orei pelo meu casamento. Eu levantei diversas vezes para orar pela situação dos irmãos e nunca orei pela minha situação. Eu via muitas situações difíceis, mas não via que eu estava passando por uma situação difícil, que era não enxergar a minha auxiliadora. Ela perguntava para mim: já preparou a palavra para os irmãos? Eu preparei, estou preparando. E ela um dia me perguntou: e para mim, qual é a palavra? Então o Senhor, Ele me fez perceber, através de falar de ontem, que eu preciso conduzir primeiro a minha família. Por que é que eu não consigo conduzir a família dos outros? Eu não consigo conduzir a minha, eu não consigo quem está perto de mim. Eu não consigo conduzir. Minha esposa é uma esposa de oração, é uma mulher que ela lê muito. E para isso, eu via que para mim era o suficiente isso, mas não é o suficiente. Porque o Senhor, como o irmão Eliseu falou hoje para mim, o Senhor me deu a ela e deu ela para mim. Não deu livros para a gente, mas deu um para suprir o outro. Então, graças ao Senhor, né, eu pude me arrepender. E diante dos irmãos, diante da igreja, eu quero ter um novo começo em casa. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Irmão João Carlos, Goiânia. Irmãos, são muitos pontos aqui, mas vou tocar num ponto aqui que achei muito importante, que é o conduzir das reuniões. Conduzir das reuniões é o sistema organizado da igreja, é a organização.
Lá na empresa que eu presto serviço, uma empresa grande, tem um quadro lá do dono do Walmart. E ele cita que ele vai em vários lugares. E ele cita que aquele lugar que ele vai tem um funcionário atendendo o celular e sai sem reclamar. No outro que ele vai tem um funcionário priorizando outra coisa e não está priorizando o cliente em diversos, cita uns 10, 15 exemplos. Aí ele fala, esse é aquele lugar que eu saí educadamente, mas eu não volto nesse lugar. Eu vou levar meu dinheiro para outro lugar. Essa seria a área mercantil. O organismo, que é a Igreja do Senhor, ele é uma empresa. Ela não tem fins lucrativos. O nosso lucro é ganhar vidas, é ganhar almas para o Senhor. Nós não estamos aqui para ter esse sentido. Mas o Senhor fica muito triste com cada ovelha que se perde. O irmão ontem falou que o diabo está abocanhando vários irmãos e tirando da igreja. E além desses que são ovelhas nossas, nós temos que preocupar com as ovelhas que chegam. E o sistema de organização de um local, por mais simples que ele seja, ele pode ser no cimento bruto, ele pode ser no terrão batido. Mas se ele tiver varridinho, tiver um banheiro organizadinho, tiver um vasinho, e nós como irmãos, cuidar da nossa vestimenta, nós temos o serviço de recepção que apacenta, nós temos que ter esse cuidado todo especial, porque para o Senhor não tem diferença de quem está fazendo o serviço de limpeza do banheiro do irmão que está trazendo a palavra. O Senhor, nós somos todos iguais, nós somos um corpo, nós somos uma unidade, mas essa unidade funciona com aqueles que têm mais experiência. É o maior ajudando os menores, como o irmão falou. Então nós temos que ter muito esse cuidado. É através desse cuidado, dessa organização, para que esse organismo possa funcionar e trazer frutos. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, irmão? Irmão Mário de Rio Verde. Ontem a palavra ela foi muita luz para nós, né? Primeiro a palavra, nós que falamos nas igrejas, nós que somos irmãos responsáveis, irmãos de serviço, a palavra primeiro precisa ser para nós. A palavra ela precisa gerar algo em nós e os irmãos precisam ver essa mudança em nós. Isso é uma questão de frutificar, é uma questão orgânica, não é uma questão judicial. Então eu pude ser muito iluminado, muitas vezes nós somos duros na palavra, mas a palavra quando ela chega em mim, vai gerar em nós um aspecto humano, uma virtude humana. E eu também toquei na palavra da manhã, não tive a oportunidade de compartilhar, quando o irmão falou do total de igrejas em Goiás. Irmãos, eu fiquei estarrecido. 26 igrejas no estado como Goiás. Aí nós estávamos contando na nossa região, tem mais de 10 cidades que não têm um testemunho. E eu pude ficar muito triste. O arrependimento ele precisa gerar em nós frutos. Irmãos em Santa Rita do Araguaia, com dificuldade. Agora o irmão está em Mineiro, está restaurando a igreja ali. Irmãos em Jataí, Acreúna e várias cidades ali da região. Nós podemos perceber a nossa condição. O irmão falou ontem e pôde gerar em mim um arrependimento, né? Às vezes nós estamos confortáveis na nossa cidade, graças ao Senhor, Rio Verde tem um bom número de irmãos, mas nós não podemos nos isolar das outras igrejas. Nós precisamos ter comunhão com os irmãos. Nós precisamos buscar ajuda, nós precisamos ajudar também os irmãos. Nós precisamos estar abertos à comunhão com as igrejas. Nós não podemos nos fechar na nossa boa condição, que nós julgamos que está boa, mas de repente acaba, irmão. De repente você vai lá, acabou. Por quê? Por causa do nosso coração. Nós precisamos ser trabalhados pelo Senhor sempre. Nós nunca vamos estar prontos. Achamos que às vezes está tudo bem. O Senhor vem e quebra aquele vaso, né? Para expandir. Nosso coração ele precisa se alargar. Hoje de manhã eu tive comunhão com o irmão de Mineiro. Nós estamos entre irmãos, nós podemos
abrir, certo não? Sem problema. O irmão relatou algo do irmão José Neves de Alto Araguaia, né? Santa Rita. Irmãos, eu conhecia aquele irmão. Essas comunhões, ele estava em todas. Há um tempo atrás, quando tinha essas comunhões, e eu olhei para os irmãos, muitos e muitos dos que estavam aqui não estão mais. Né? Irmãos bons, irmãos preciosos, não estão mais entre nós. Aí nós, na nossa humanidade caída, nós queremos o quê? Levantar a situação, olha, o irmão não está, mas a principal responsabilidade é nossa. Se os irmãos não estão aqui, é porque nós não cuidamos como deveria ser cuidado, como nós fomos cuidados um dia. Todos nós, irmãos, nós somos fruto de oração, principalmente da obra. Não tem como fugir disso. Se tem as igrejas da região aqui, irmãos pagaram o preço, andaram muito, ofertaram, oraram, perderam dias de estar com as famílias para levantar as igrejas aqui da região. Isso precisa queimar no nosso coração. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus, irmão Magalhães, igreja em Caldas Novas. Senhor Jesus, privilégio para mim, irmãos, 4 meses na região, né? Cheguei em Caldas Novas em janeiro e já está aqui participando junto com os irmãos desse aperfeiçoamento. Um encorajamento, né? Uma recarga na nossa bateria. Senhor Jesus, o ponto que eu queria compartilhar com os irmãos é sobre a questão da vida familiar, né? Que o irmão tocou ontem. Deus precisa de nós. Por isso Ele nos chamou. E eis-nos aqui, Senhor Jesus. Mas Ele precisa de cada um de nós, juntamente com a nossa família. Sabiamente, né, nós vimos que esse foi o primeiro item. Senhor Jesus, o Senhor precisa de famílias adequadas. Então o irmão nos ajudou na questão de nós promovermos reuniões domésticas. Eu ainda não tinha ganho essa questão, né, esse tipo de comunhão. Reuniões domésticas. Por quê, irmão? O interesse do Senhor é famílias adequadas. O interesse do Senhor é irmãos responsáveis, irmãos de serviços adequados, para de fato poder fazer a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus, nós vemos que tudo isso começa na nossa casa. Então nós tivemos uma oportunidade ontem, né, de ouvir tal mensagem. O Senhor falou comigo, o Senhor falou conosco, né? Nós vimos a questão da necessidade de nós vermos como estamos diante da nossa casa, para depois nós servirmos os irmãos. É uma ótima oportunidade para nós refletirmos melhor. Eu vejo que eu preciso de cuidar melhor da minha esposa, cuidar melhor dos meus filhos, para mim poder servir melhor o Senhor na minha localidade. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmão Rafael da igreja em Goiânia. Eu dou graças ao Senhor, né, por esse aperfeiçoamento. De fato, eu reconheço que é o amor do Senhor para conosco. E todo falar, até agora, e certamente o Senhor vai continuar, ele, pelo menos para mim, particularmente, tem gerado muita exposição. Louvado seja o Senhor por isso. Significa também que a palavra, ela tem então iluminado. Louvado seja o Senhor. E o irmão começou falando ontem a respeito da palavra, daqueles que ministram a palavra. E que essa palavra, ela precisa primeiramente me alcançar. Então muitas vezes a gente pode ir ministrar uma palavra, falar uma palavra para os irmãos, achando que essa palavra é para os irmãos. Mas a gente precisa perceber que essa palavra, ela precisa ser primeiramente para nós, para mim. Quando eu vou ministrar, essa palavra precisa ser para mim. E o rico é que essa palavra, o conteúdo dela é cheio de espírito e vida. E é cheio também de virtudes humanas elevadas. Então, a gente pode nós mesmos, né, eu não digo os outros, mas nós mesmos podemos ir checando o tanto que essa palavra tem entrado em mim, pelaquilo que ela tem me constituído. Então, assim, as virtudes humanas elevadas, elas não têm como ficarem escondidas, porque elas ressaltam nos homens.
E quando eu falo ressalvam, assim, quando elas existem, elas são muito bem percebidas. Por quê? Porque ela é muito diferente do homem em si, do homem natural. Então essas virtudes, elas ressaltam, elas precisam então ser ressaltadas no nosso viver, demonstrando que essa palavra, de fato, ela tem me alcançado. Louvado seja o Senhor. Outro aspecto muito importante é o aspecto da vida familiar. Também ganhei muita luz, porque eu preciso cuidar melhor também da minha família. Muitas vezes a gente, como o irmão Paulo falou, a gente preocupa muito com os irmãos e acaba que, assim, perto de nós também precisa do mesmo cuidado. Louvado seja o Senhor. E também encorajar isso na vida de cada um dos irmãos, porque na realidade esse é o viver da igreja. Se as famílias, elas estão sendo bem cuidadas, a igreja está bem cuidada. Por quê? Porque a igreja, ela é constituída de famílias. Louvado seja o Senhor. Aleluia por essa palavra. Amém. Lucas de Rio Verde. Os irmãos, eu me atrasei aqui, os irmãos compartilharam tudo que eu ia compartilhar. Mas amém. Eu anotei 14 pontos do aspecto humano e também, por coincidência, o aspecto administrativo também tinha 14 pontos. Então, anotei 28 pontos, mas eu vou falar apenas um para os irmãos. O nosso aspecto humano e o aspecto administrativo da igreja, juntamente com a palavra da manhã, com o nosso aspecto espiritual, eles são interligados. Senhor Jesus, o irmão falou ontem, ele desenhou aqui que a nossa vida social, nossa vida familiar, elas precisam estar interligadas. Ele fez como se fosse uma nuvem, ele não fez uma bolinha, cada vida de uma forma, cada aspecto do nosso dia a dia de uma forma. Nós devemos ser apenas uma pessoa, Nós não devemos trocar de roupa, pôr uma capa e ser pessoas diferentes, ou na sociedade, ou em casa, ou nas reuniões. Nós precisamos, nós, irmãos de serviço, nós, irmãos, Senhor Jesus, responsáveis, nós precisamos ter essa visão, viver uma só vida em todo o nosso dia a dia. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Lázaro Fernando de Santa Helena, Goiás. Aleluia. Bem. Nós estou sendo muito iluminado no aperfeiçoamento, desde o primeiro momento que a gente chegou aqui. E a palavra de ontem veio em encontro, ultimamente, o sentimento que eu tenho tido com relação à família, com relação à casa, que sempre a gente ouvia na parte teórica, como deveria ser, lendo ali em Timóteo, mas quando ia para a prática, sempre tinha uma barreira. E contar um testemunho rápido para os irmãos, indo no ponto, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de servir o Senhor com relação à família, com relação à minha esposa não caminhar junto comigo. E aconteceu algo na minha vida há pouco tempo, que foi uma reviravolta. E durante muitos anos, convidava ela para reunir, convidava ela para participar, sempre teve alguma barreira. E o irmão falou ontem sobre a respeito do vaso, que precisou ser quebrado, para que acontecesse algo maior, o Senhor também fez isso em minha vida. Então, há pouco tempo, em meu lar, houve uma desavença entre minha esposa, e a filha dela, que eu fui intrometer e acabou sobrando para mim. E ali tiveram uma comunhão e me deram uma carta de dispensa, E ela falou assim, carta de exclusão, é melhor você sair de casa, ir da casa de sua mãe e vamos ver o que vai acontecer. E aquilo para mim foi muito vergonhoso, muito humilhante. Aí todos os irmãos que eu ia, todos que eu ia ter comunhão, os amigos, falavam assim, não, a gente mandou sair de casa, separa dela, divorcia dela. Todos falavam, não adianta mais você voltar atrás com isso. E eu fiquei durante 3 dias na cruz, 3 dias em oração, 3 dias tendo comunhão com o Senhor e pedindo a Ele direção, lendo da palavra, pedindo ao Senhor direção, até que a gente conversou e ela propôs que eu voltasse para casa. E aí veio aquela questão do orgulho, volta ou não volta, Voltei para casa, nos reconciliamos, continuei ali, lógico, não foi a mesma coisa, mas com o passar do tempo,
ela começou a se aproximar mais da vida da igreja. Tinha uma reunião, ela queria estar junto. Tinha uma visita, ela queria estar junto. Tinha uma comunhão de casal, ela queria estar junto. Até que um dia ela virou para mim e falou assim: eu quero me batizar. Eu quero servir o Senhor que você serve. E aí então, a visita dos irmãos da obra lá em Santa Helena, ela foi receber o batismo. Porque eu fiquei curioso de saber, e assim que ela batizou, logo ela ganhou a irmã dela para o Senhor também. Que foi um testemunho para a família dela ganhou a irmã dela. Eu fiquei curioso de saber por que essa reviravolta. Porque 7, 8 anos eu falando, praticamente tendo que rachar a cabeça dela para enfiar a visão, né, discutindo às vezes com ela. Eu perguntei para eles: o que fez você mudar de uma hora para outra? Você agora querer congregar? Às vezes eu falo que ela está mais fervorosa do que eu. E quando eu estou desanimado, eu acho que hoje eu não vou não. Ela falou assim: você é doido? Você me chamou, agora está querendo voltar a mão parada? Você vai sim, arruma logo que a gente vai. Ela falou assim para mim: o que aconteceu foi que quando, naquela briga nossa, eu fiz um propósito com o Senhor. Realmente provar se o que você segue, que você vive, é verídico. Se você não tivesse voltado, eu não tinha aceitado essa visão. Mas como você voltou, eu vi que vocês são um povo humilde. Que vocês têm humildade em vocês. Então foi uma reviravolta onde o Senhor teve que quebrar primeiro, teve que moer. E hoje, graças ao Senhor, nós estamos juntos, fortes em oração. Ela não perde nenhum evento. Como eu disse, ela é mais esforçada até do que eu. Temos cuidado, ontem antes de vir, a gente visitou uma irmã muito tempo que não estava aí nas reuniões, a gente foi visitar ela, ficou muito agradecida, né, pelo meu esposo estar indo junto. Então, ou seja, a família realmente, ela é a base da igreja. Sem a família não tem como. Por mais que eu servi esse tempo todo ao Senhor, durante 6, 7 anos, somente eu, confesso para os irmãos que de um ano para cá, junto com ela, mesmo com as carências que a igreja apresenta, tenho sido muito mais feliz. Porque, de certa forma, eu estou mais completo do que eu era. Então, graças ao Senhor, pelo realmente a gente rever nossos conceitos familiares, rever como a gente se dá, como que é o igrejar no nosso lar, ter realmente todas as funções desempenhadas, que são desempenhadas na igreja, também no nosso lar. Não adianta eu ser um bonzinho, né, no local de reuniões, e em casa eu ser o general, né? Entre os irmãos eu sou uma ovelha, né, e sou o pastor das ovelhas, mas em casa eu sou o lobo, eu sou, né, o leão que ruge, o general. Então que o Senhor possa continuar nos abençoando a palavra. Amém. Senhor Jesus, meu nome é Jonathan, eu sou do Uruguai, mas eu estou morando em Goiânia agora, servindo com o Simão na comportagem. Irmão, a palavra tem sido muito rica. Eu sempre me perguntava quando será que eu vou participar do irmão do serviço. O que é que eles falam e o que acontece. Hoje é a minha primeira vez no serviço. Irmão, eu achava que eu tinha que me aperfeiçoar somente na oferta, na palavra e no serviço. Aí o outro irmão vem com mais 13 itens para eu praticar. E relevar com responsabilidade. Irmão, eu sou filho de militar, meu pai serviu 20 anos no exército. E meu pai sempre queria me levar no jeito dele. Até que eu fui uns 5 anos com ele, e chegou um dia que com 10 anos eu falei: pai, eu não vou ser igual que você. Eu não vou sair correr com você, não vou pular com você, não vou fazer nada com você. Porque você é você. Então, isso que ele me ensinou a ter pontualidade. E outra questão que eu aprendi a ter caráter da pontualidade foi o tema de quando eu jogava basquete. Eu perdi, o meu primeiro jogo foi e eu perdi o ônibus. Aí saía 10 horas, eu apareci 10h30. Aí o professor chegou e me falou: Jonathan, se você quiser jogar na próxima, você chega 2 horas mais cedo. Irmão, eu cheguei 3 horas mais cedo. Essas foram 2 experiências que me levaram a ter pontualidade. Hoje, se o irmão me fala 2 horas, eu estou 1h30 ou 15 minutos antes. Isso é o que mostra o meu caráter como pessoa. Hoje, em qualquer empresa, se eu vou almoçar, vamos supor, a presidente ou o presidente me manda uma carta de convite para tomar café da manhã. Do lado dele, o que eu vou fazer? 8 horas da manhã. Eu tenho que chegar primeiro que ele.
Então isso mostra a minha personalidade como pessoa humana, se eu tenho compromisso ou não tenho. Então uma coisa que eu me lembro na época, antes também a respeito da igreja, com as situações, quando eu estava no CEAP, o irmão Amir, ele chegou na época que o Salomão e o Edramar foram pela primeira vez no CEAP. Aí eu estava indo para o México, eu entrei em comunhão com a minha esposa, e a minha esposa estava indo para os Estados Unidos. Aí o Amir chamou todos os irmãos que estavam ali, mas o Salomão e o Edra no Miguel, e todo mundo. Aí minha esposa sentou atrás dele, e eu sentei na frente do Amir no chão, né? Aí o Amir me fez uma pergunta que me expôs muito. Ô Jonathan, você beijaria a sua irmã de sangue? Aí eu olhei para ele e falei, não. Então por que o CEPista fica se beijando? Aí escondido. Vocês têm que ter responsabilidade por isso. E nesse momento, a única coisa que eu me lembrei, eu olhei para a Lorena. Quando eu vi a Lorena, minha esposa, ela estava vermelha. De como que eu fui exposto, de ver que eu não conseguia, queria ter comunhão, mas eu não conseguia cuidar daquilo que estava naquele momento das minhas mãos. Então, irmãos, o Senhor quer nos levar a ter mais responsabilidade. Mas a minha responsabilidade, nós temos tempo para tudo, mas tem que ser uma responsabilidade que eu quero realmente. Eu sempre falo que a minha pessoa está no meu coração. O Senhor, Ele não vem com a 38 para te obrigar a ser crente. Ele te obriga a você pregar o Evangelho, mais nada. É isso que nos leva. E uma experiência que eu estou tendo, que a palavra está me expondo, e ao mesmo tempo está me dando experiência. Então, a minha esposa esse dia me falou assim, Jonathan, você está orando por mim? Eu falei, eu estou orando. Mas você está orando para eu ser curado? Mas quando ela me falou isso, me expôs totalmente de como que eu tenho que cuidar da minha chuadora idônea. Então isso são situações que nos levam a ver que o Senhor, Ele quer nos usar. E eu teve uma situação que eu comportaste que eu estava até querendo desistir. Aí ela chegou e falou assim para mim, Jonathan, eu estou orando por você. O Senhor vai colocar uma porta. Irmão, feito e dito aconteceu. Ela orou tanto que apareceu um irmão na reunião. Eu fui, abracei ele. Ele falou, me deu o número do telefone. Irmão, semana que vem, vamos na empresa que se chama Achetop. E a gente foi. Irmão, leva muito livro. Leva uma mala. E eu falei, Senhor, Jesus, quando alguém me fala assim, somente eu vou vender 10, 15 livros. E esse irmão, ele cuida desses irmãos de diferentes grupos. Que por lei, tem um auditório. E por lei na empresa, eles têm tanto os católicos como os evangélicos se reunindo para ler a palavra. De 8 da manhã a 9 horas. Eu saí 7, o irmão estava ficando 7h30, eu cheguei 7h15. E a gente chegou mais cedo. Então quando eu cheguei, o irmão começou a falar, irmão, me espera, que no momento antes de terminar, eu vou chamar você para expor os livros. Irmão, no momento que ele terminou, me chamou para expor os livros, eu vendi 35 livros. Só com 15 pessoas. De ver que o cuidado que o irmão estava dando, era um cuidado de palavra que os irmãos estavam precisando. E dentre esses irmãos, a meta nossa para os comportadores colocando que tem que trazer irmãos para se reunir. Mas desse grupo, a parte de vender 35, eu já tenho 4 irmãos fixos para reunir conosco. Amém. E um deles, ele me falou assim, Jonathan, eu estou cuidando aqui, mas onde você for, eu também quero começar a participar. Tem 2 irmãos que já querem ir na conferência, conhecer o irmão Dong e desfrutar da palavra. Então, irmão, essas experiências nos encorajam para avançar.